E o assunto vai de bet, né? O patrocínio master da camisa do Corinthians com a empresa Vai de Bet. Por que eu digo que nós não tivemos oportunidade de oferecer provas e o presidente Augusto não teve nem a oportunidade de se manifestar formalmente no processo sobre esse caso Vai de Bet? Porque o local adequado para produzir prova seria a comissão de ética, ok? Comissão de ética lá do Corinthians. Só que a comissão de ética, ela não instruiu o processo, porque ela entendeu que era o caso de suspender o processo até a conclusão das investigações policiais. Esse é o parecer da comissão de ética. Portanto, a defesa do presidente Augusto não teve oportunidade de fazer nada. Por quê? Surge ali o relatório da Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo, uma comissão constituída pelo presidente Romeu Tuma. Esse é o primeiro evento. É um relatório produzido pela comissão, ela examinou ali alguns documentos, acabou ouvindo algumas pessoas unilateralmente, ela produziu um relatório. O que fez o presidente Tuma, presidente do Conselho Deliberativo? Ele pegou esse relatório da Comissão de Justiça dele, lá do conselho dele, e encaminhou para a Comissão de Ética, ok? Na sequência, veio a tal representação dos 80 conselheiros contra o presidente Augusto. É como se fosse uma denúncia, vamos dizer assim, dos 80 conselheiros. O Romeu Tuma, ele pega essa representação, essa denúncia, e também encaminha para a Comissão de Ética. Junta tudo num bolo só, para que seus ouvintes compreendam. Na Comissão de Ética se cria um processo, que não é contra o Augusto somente, é contra o presidente Augusto e mais 6 pessoas, ok? Originariamente. São 7, portanto, os investigados na Comissão de Ética. É o presidente Augusto, é o Rubão, é o Armando Mendonça, é o Yunque Lee, é o Perino, enfim, são 7. A Comissão de Ética, ela recebe tudo, cria o processo, e qual que seria o procedimento lógico, natural na sequência? Produzir prova, ouvir as 7 pessoas e começar a coletar prova. Prova coletada adequadamente, com a presença das respectivas defesas. Então, vamos ouvir testemunha, vamos coletar documento, vamos fazer prova pericial, vamos ouvir, né, os denunciados, e o último, pela importância da função, obviamente, o último a se manifestar e o último a ser ouvido seria o presidente Augusto, porque é o presidente do Corinthians, né? Todos seriam ouvidos e depois, ao fim e ao cabo, o presidente Augusto. O que faz a comissão de ética, né? E unanimemente, todos ali da comissão de ética, falam, olha, não dá para a gente avançar. Por que não dá para a gente avançar? Porque tem uma investigação na polícia sobre a Vai de Bet e a relação com o Corinthians. Então vamos fazer o seguinte, a polícia tem muito mais competência do que a gente para investigar. Vamos aguardar a conclusão da investigação policial, depois a gente retoma o processo. No entender nosso, da defesa do presidente Augusto, foi um parecer adequado. Vamos esperar a polícia, porque a polícia pode pedir quebra de sigilo, a polícia pode determinar, obviamente que pedir para a autoridade judicial, para o juiz determinar a busca e a apreensão, a polícia pode ouvir todo mundo, pode requisitar documento, enfim. Vamos aguardar que, por sinal, a investigação policial está caminhando para o fim. A investigação está próxima de ser encerrada. Importante, o presidente Augusto ainda não foi intimado para depor na polícia, tem mais isso ainda, ele não foi intimado. Quando for intimado, eu vou acompanhá-lo ali na polícia, para falar sobre a Vai de Bet de forma tranquila, serena, calma, e apresentando, inclusive, as informações que sejam adequadas para a defesa. Pois bem, a comissão de ética, ela produz esse parecer pela suspensão do processo e encaminha para o Tuma, encaminha para o Conselho Deliberativo. O que faz o presidente Tuma? E aí começa o grande problema e a nossa divergência respeitosamente com ele. Ele desmembra o processo, ele divide o processo, fala, olha,
o processo vai seguir só contra o Augusto. E os outros 6? Os outros 6 vão responder a um processo distinto, desmembrado. E o processo do Augusto vai seguir. Apesar do parecer da Comissão de Ética, vai seguir para onde? Vai seguir para julgamento no Conselho Deliberativo. Aí nós ficamos, obviamente, que surpresos com essa decisão dele, e é por essa razão que nós entramos no Judiciário. Nós entramos no Judiciário para que a reunião em dezembro não acontecesse. Por quê? Porque houve esse atropelo, né? O presidente Tuma acelerou e, na nossa visão, respeitosamente, ele acelerou indevidamente o processo. Não houve defesa do presidente Augusto e, portanto, ele pode, segunda-feira agora, com a reconvocação, ser julgado num processo que não tem prova, né? Não tem a individualização da conduta dele. O que fez de errado o presidente Augusto com relação ao Vai de Bet? Quais são os elementos que comprovam que ele agiu inadequadamente, ou ilicitamente, ou ilegalmente? Não tem nada no processo. Esse que é o problema. Aí você vai me perguntar, ou pode me perguntar, é uma disputa política? Eu não vou me imiscuir, aí, me envolver na questão, mas é óbvio que tem uma disputa política. É óbvio, né? O processo de impeachment é um julgamento predominantemente político, mas que precisa ter uma consistência jurídica, que não tem nesse caso.